Oi, bom dia, muito bom dia. Estamos começando o Inspire-se desta terça-feira, dia 14 de abril, com imagens ao vivo de Santa Maria do Herval. Olha que imagem linda para iniciar a sua terça-feira. Neste momento faz 24 graus em Santa Maria do Herval e também aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha. Manhã linda também por aqui, ensolarada. E eu quero te dar o meu bom dia aqui e as boas-vindas ao Inspire-se de hoje. Vem pra cá fazer o programa comigo. Você sabe, nos acompanha pelos nossos canais 520 da Claro TV, 575 da Parabólica Digital Brasileira e por todas as nossas redes sociais. Já aproveita, se inscreve no nosso YouTube, nos acompanhe no nosso site maspertv.com.br, também no Instagram e Facebook. E se tiver alguma sugestão, manda por Andréia de Vargas, @Andréia de Vargas. É muito bom sempre falar com você. E hoje, no programa, nós vamos falar sobre o uso da inteligência artificial na criação audiovisual e reforçando essas novas tendências na música independente com Marcelo Valêncio. Também vamos falar sobre imóvel. Sabia que o imóvel não significa necessariamente que você tenha renda, que tenha um investimento? Porque muitas propriedades que ficam paradas, elas são subutilizadas e não geram aí retorno financeiro. Mas com estratégia e planejamento é possível sim mudar esta realidade e transformar imóveis, terrenos em fonte de renda. Você vai saber tudo daqui a pouquinho. E ainda tem um projeto que nasce do amor pelos animais e da urgência em salvar vidas. É um sítio com quase 300 cães idosos e a maioria precisa, claro, todos precisam da sua ajuda para garantir aí uma estrutura de vida digna. Então, a gente vai falar sobre isso, esse projeto lindo para esses animais. Vamos iniciar o programa de hoje conversando com esse artista gaúcho, Marcelo Valêncio, que lançou o clipe Fuzuê com inteligência artificial. Marcelo, bom dia. Bom dia, prazer estar contigo aqui, Andréia. Que prazer te receber aqui, trazendo inovação para o nosso estado, Marcelo. Entrando nessa era que é uma era que a gente sabe que não tem volta, né? Só seguir para frente. E você sendo aí o pioneiro nesse momento aqui. A gente fica muito feliz, né? A tecnologia está a favor, né? A gente tem que saber como conduzir ela. E a gente inventou essa moda aí de criar um videoclipe com inteligência artificial. A gente ficou muito feliz com o resultado. E por que a gente pode dizer, Marcelo, que esse é um videoclipe que é pioneiro, que é inovador? Porque, claro, que já se está, as agências estão utilizando já da inteligência artificial. Mas no meio artístico, para o músico, você que é o compositor, né? Sim. Você que é o cantor, você que usou. Então, eu quero saber como que foi esse processo, né? Para a gente poder diferenciar realmente de outros processos. Que legal. Assim, o processo foi bem parecido com um clipe tradicional, um clipe orgânico, né? Esse que a gente vê mesmo de captação, de vídeo, tudo gravado com pessoas e locais, tudo mais. A gente montou um roteiro. A gente pegou esse roteiro, como se fosse um clipe normal, roteirizou tudo, fez todo um storytelling, toda uma historinha, né? A gente criou a personagem que faz a dupla comigo, a gente criou toda ela com IA. Então a gente foi pensando da cabeça para o papel, do papel para o computador, do computador para a geração mesmo com inteligência, né? Então, assim, é muito parecido com um clipe tradicional. O que modifica? Não tem o cinegrafista filmando, né? Não tem a pessoa de verdade lá. Então, a gente se baseou... Contracenando de verdade, né? Mas aí toda a história, tudo o que a gente pensou, onde que a gente queria gravar, quais cenas que apareceriam, como é que seriam as dinâmicas entre os personagens, tudo isso aí foi pensado com pessoas humanas mesmo, nós, né? Ela foi feita pela agência Taxon, que é a minha agência, em parceria com a Studio Map. Parceria também com o Rafael lá, Studio Map. Então, a gente ficou bem feliz com o resultado. O pessoal está conferindo ali umas cenas, né? Umas imagens lindíssimas, né? Bem legal, né? Que incrível isso. Quanto tempo de produção para tudo isso? A gente demorou por volta de uns 30 dias. 30 diretos, dias. Assim, Desde o conceito do roteiro,
das primeiras imagens que a gente foi gerando para poder ver se era esse caminho mesmo. E depois a gente foi para a parte final, que foi gerar o movimento, gerar o vídeo mesmo daquelas imagens, né? Então, tudo isso aí que vocês estão vendo foi pensado pela gente mesmo. A neve caindo, a menina está com a cor de cabelo castanho, depois ela ir para o ciano, né? A casa na árvore com neon, tudo isso aí foi ideia nossa, não foi tipo, o pessoal que clica no botão e cria tudo, né? Sim, faz tudo, quero uma paisagem, né? Não é falar com o chat GPT, é criação mesmo, né? É criação mesmo. Então, a gente foi desenhando, daí tem a tentativa e erro também, né? A gente vai tentando, alguma coisa acerta, outra coisa erra, a gente tem que refazer, reajustar, né? A inteligência artificial é uma baita ferramenta, se souber usar, mas ela é um apoio, ela não resolve a vida de todo mundo, né? Isso é importante falar, que a gente tem que pensar que o talento humano, a inteligência, ela não substitui ele, né? Então, o talento humano, ele tem que estar ali, o trabalho, né? O conhecimento, ele é um aliado à inteligência, e a inteligência é um aliado a tudo isso. Quem fez a produção contigo? É a agência Taxon Virtual aqui de Porto Alegre e a Estúdio Map. Eu e o Rafael fomos os cabeças assim do projeto todo. Aí tem mais toda a galera das equipes também que trabalharam. Acho que a gente trabalhou uma média de 6 pessoas nesse projeto todo. O Juliano está contigo nesse projeto? O Juliano Courtois, ele produziu a música, né? A música não foi nada feita por inteligência artificial, a música é totalmente orgânica, gravada em estúdio e tudo mais. O Courtois é um cara parceirão nosso, amigo nosso, talentosíssimo, mora no Rio de Janeiro, é gaúcho, mora no Rio de Janeiro há bastante tempo já. É produtor de várias artistas nacionais, né? E eu tenho o prazer de estar gravando com ele também, né? Maravilha. Eu sou bem pequenininho aqui no Sul, mas a gente está gravando com ele. Então, o arranjo que a pessoa escuta na música ali foi feita pelo Courtois. A composição é minha, a letra, a melodia e tal, mas o arranjo foi feito por ele. Que maravilha! E como que foi o fuzuê, né? Como que se originou isso aí? Qual que foi a ideia primeiro da música ou surgiu tu já querendo fazer uma música para usar da inteligência artificial? Como que foi? Pois é, a inteligência artificial veio depois. A ideia da música, né? Essa música eu compus faz bastante tempo. Gravei ela faz um ano, a música, né? Aí depois a gente queria fazer um clipe dela. Aí que entrou a inteligência, né? De fazer alguma coisa com IA. Então, todas as minhas músicas da carreira eu sempre penso em falar sobre o amor, sobre relacionamento, né? Homem e mulher, relacionamentos em geral, né? Então, a fuzuê fala sobre isso. É quando a pessoa entra na vida da outra e faz um fuzuê. Coloca de perna pro ar, né? Dá aquela movimentada, assim. Então, fala sobre o amor, na verdade, né? Uma forma de amor. E é, de uma certa forma, uma retomada da tua carreira aí? Sim, a gente deu uma parada ali na pandemia, até agora 2020 e pouquinhos. E agora, em 2026, a gente decidiu voltar com a carreira de shows. Eu faço também um projeto nas escolas, que isso a gente já vem fazendo bastante tempo também, que é uma palestra musical nas escolas. E a gente e agora com o show a gente volta no segundo semestre de 2026. A gente está bem animado, assim, o clipe daí para dar também estamos retomando a carreira e tal. Não, esse projeto que você tem com as crianças também é maravilhoso, né? Qual que é o segmento dele aí que a gente pode esperar para esse ano? Eu faço desde 2008 o projeto nas escolas, né? E aí, em 2022, ia nascer meu primeiro filho, o Mateu. Então, a gente pensou, como é que eu posso fazer esse projeto nas escolas de uma coisa que possa deixar como legado para os meus filhos, e não só para os meus filhos, mas para todas as crianças que vão crescer. Daí, a gente pegou a temática do meio ambiente. Então, a gente faz uma palestra musical, ela é uma palestra com música do início ao fim para crianças até 10, 12 anos de idade. Tem músicas autorais do projeto também, sobre o meio ambiente, sobre o ar, sobre a água, é bem legal. Então, a gente vai nas escolas, feiras do livro, eventos da cidade que tem a criançada, né, com a educação, com a cultura, e a gente faz esse movimento, essa palestra musical, sorteia brindes, a gente dá autógrafo para todo mundo, e depois a gente planta uma muda de árvore na escola ou na comunidade para poder fidelizar o movimento todo. E o quanto é importante isso, né? E é uma questão de conscientização mesmo, desde cedo, que a gente sabe o que acabamos fazendo com o nosso mundo aí, sim, né? Sim. O estado que está tudo, são enchentes, são, né, chuvas, calor extremo, tudo por conta do nosso desrespeito ao meio ambiente. Então, trazer isso, essa conscientização desde cedo é muito importante. O papel do artista no meio disso tudo, então, só vai fazer com que isso se fortaleça muito. Eu sou apaixonado, André, em fazer isso, né, com as crianças. Eu amo fazer isso. A gente já contemplou agora, nesses últimos 3 anos, 100 mil crianças
do projeto. Imagina que A gente maravilha. plantou mais de 300 árvores, então são dados que mostram muito. A gente tem um livro também que eu trouxe de presente para ti, para deixar, que é um livro para crianças mesmo, que é um livro infantil, que fala sobre um super-herói que defende o meio ambiente, defende a cidadania, a família, a amizade. E aí tem ações do meio ambiente, que daí fala a proteção do ar, a proteção da água, os cuidados que a gente tem que ter. É um livro totalmente ilustrado, que tem também atividades no final do livro, e a criança pode levar para casa e pertencer àquele movimento também. Que maravilha. Então, a gente tem aí esse lançamento nesse primeiro momento aqui do videoclipe, né? Vai trabalhar em cima dele agora, Sim, é isso. sim. O pessoal pode conferir no teu YouTube, nas tuas redes. Tem nas minhas redes, é só colocar Marcelo Valêncio no YouTube, no Instagram, TikTok, tem todas as redes lá. No YouTube a gente lançou agora dia 17, vai fazer 30 dias, tá quase batendo 40 mil views, a gente está bem feliz com os resultados assim também. E vai muito além, é claro. E outra coisa, em relação a esse universo musical, tá? A gente já falou do projeto com as crianças e do videoclipe. O que mais a gente aguarda aí para 2026? Nós temos a produtora, que é o Grupo Mídia aqui de Porto Alegre. E a gente está agora com um casting de artistas bem grande, com mais de 20 artistas de gaúcho, de pop, de bandinha, de sertanejo, de comédia, kids. E a gente tem também uma estrutura de caminhão-palco, ônibus camarim e estruturas para eventos no Rio Grande do Sul inteiro. Então é uma estrutura bem legal que a gente tem com os artistas aí. E eu acho que a Másper também vai começar a vincular também alguns clipes desses artistas aqui na programação. Que maravilha, sim. A Másper, ela abre espaço muito para os músicos locais, principalmente, né? O que é muito importante a gente divulgar vocês, porque vocês são importantes também para a nossa cultura, para o nosso estado. E eu agradeço no meu nome de artista e que todos os artistas também que estão junto com a gente. Esse espaço é muito importante, André. Obrigado pelo espaço mesmo aqui. A gente fica feliz de poder mostrar um pouquinho da nossa arte, da nossa música, do nosso videoclipe. E isso chegando um pouquinho de pessoa em pessoa, a gente vai fazendo um pouquinho a nossa rede se abrir cada vez mais. Sem dúvida. Eu que agradeço pela tua presença, pela tua participação e quero te fazer o convite para você voltar cantando. A gente quer te escutar aqui também, a próxima né? vez eu venho, trago o violão e a gente faz um ao vivo para vocês aqui. Isso, a gente faz um ao vivo, te escuta, vai saber um pouco mais das suas músicas, das suas composições também. Mas quero já adiantar meus parabéns por toda essa tua trajetória e por tudo ainda que tu tem para fazer durante esse ano agora, nessa retomada desse novo momento da tua carreira. Muito obrigado, gratidão mesmo pelo espaço, pela conversa, pela oportunidade também de mostrar para toda a tua audiência aqui da Másper também. A gente fica muito feliz de estar aqui hoje contigo e poder falar um pouquinho mais do nosso trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço. Então fica o convite, pessoal, conferir Fuzue nas redes do Marcelo Valêncio. Fuzue, o videoclipe com inteligência artificial. Vai lá, curta, comenta, vamos incentivar o que há de melhor na nossa música, com cantores independentes que compõem, que tem aqui, ó, todo esse talento e essa trajetória, essa dedicação em cima da música, trazendo alegria para nós, né? Então nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o ramo imobiliário. Sabe aquele imóvel que você tem pagado, que não te traz renda? Não é um investimento, né? Ele pode gerar rentabilidade se você tiver planejamento. É sobre isso daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil. A Transurb, segue com operação parcial nesta manhã de terça-feira, após o acidente com o caminhão que tombou ontem na BR-116 em Canoas. O serviço ainda é afetado por danos na infraestrutura e nós vamos ver mais detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Tavares. João Pedro, bom dia. Oi, Andréia, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui na tela da Másper TV. É exatamente isso. Só contextualizando todas as informações, nós estamos aqui na estação Matias Velho, onde sai a baldeação, né, os ônibus ofertados pela Metroplan, para então atender aos usuários do Transurb que não conseguem então chegar
em São Leopoldo e também em Novo Hamburgo, aqui de Canoas. Mas para contextualizar tudo, o que acontece? No domingo, por volta das 11 horas da noite, um caminhão carregado de blocos de concreto, cerca de 25 toneladas, acabou derrubando essa carga num local onde já havia algumas obras sendo realizadas pelo DENIT. Esse local, ele passa por cima dos trilhos do Transurb, né? Então ele tem uma elevada, o trem passa por baixo. Quando esse material caiu, ele caiu por cima então dos trilhos, também por cima de parte da fiação de energia elétrica que faz com que há a comunicação entre os trens, e ali também é uma região muito próxima à refinaria Alberto Pasqualini, a Refap, que também havia tubulações de gás, inclusive essa também era uma das preocupações por conta dessa carga, né, que acabou caindo. Bom, por volta das 4h30 da manhã, 4 horas da manhã ainda da segunda-feira, né, da madrugada do dia que aconteceu o acidente, então o pessoal começou a ir até lá o local para realizar os trabalhos então de retirada desses blocos. Os blocos foram retirados dos trilhos e colocados para cima, onde passa, né, a BR-116, mais precisamente no quilômetro 259 entre Canoas e Esteio. Quando o guindaste começou a colocar esses blocos em cima da via, afetou, então danificou a laje de concreto que estava em obra, tá? Ainda na tarde de ontem, nós recebemos a informação que por conta deste ocorrido ainda no domingo, o Transurb só estava operando de Porto Alegre até essa estação aqui onde a gente está, Matias Velho. Daqui até a estação Unicinos, então são colocados esses ônibus. Há pouco saiu 2 ônibus daqui já carregados de passageiros indo em direção a Unicinos, em direção a Novo Hamburgo, porque de Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo ainda está tudo inoperante, ou melhor, até a Unicinos, né? Da Unicinos para o Novo Hamburgo o Transurb já está operando. Então daqui estava saindo esse pessoal. Só que hoje pela manhã havia uma informação da Transurb de que a estação Sapucaia estaria aberta, estaria funcionando por conta de já terem sido feitos os trabalhos, né, de retirada desses blocos. Mas com essa novidade de que a laje foi danificada e que havia risco de queda bem importante, significativo, acabou então que essa subestação também foi afetada, então a operação voltou a ficar como estava anteriormente, né? Então o Transurb só vem de Porto Alegre até Canoas, até essa estação aqui, a Matias Velho, e depois também só funciona a partir da Unicinos até Novo Hamburgo. A gente estava acompanhando aqui nesse momento, Andréia, a movimentação por aqui, que agora, claro, já não é mais horário de pico, já estava muito mais tranquilo. O pessoal desce aqui na estação, atravessa por essa passarela que a gente vê aqui ao fundo e chega aqui e já espera os ônibus. Os ônibus estão saem daqui de 15 em 15 minutos e, portanto, não há mais tantos transtornos. A gente vai seguir por aqui, logo mais nós vamos dar uma passadinha lá nas obras também para ver o que o DENIT tem a falar a respeito, né, de como estão os trabalhos sendo realizados por lá. E assim que a gente tiver alguma atualização, a gente volta aqui no programa ou logo mais no próximo programa no RS em Pauta, aqui na tela da Masper TV. Volto com vocês aí no estúdio. Certo, obrigada, João Pedro. Que transtorno mesmo. Muitos passageiros que precisam do trem para trabalhar, né, estão sendo prejudicados também em função a isso. Esperamos que logo se normalizem todas as situações aí decorrentes desse acidente na BR-116. E como disse João Pedro, então, há atualizações, mais informações para saber até se existe uma previsão da normalidade de todo o tráfego ali no RS em Pauta daqui a pouquinho com Cláudio Andrade. Agora nós vamos falar sobre imóvel. Sabe aquele imóvel, aquele terreno que você tem? Necessariamente ele não significa renda ou investimento se ele está ali não usado da forma certa, subutilizado, digamos. E é sobre isso que vamos falar agora com a engenheira civil Bárbara Gribler da Mota. Bárbara, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Andréia, obrigada pelo convite. Que prazer te receber aqui, muito bom te receber. E sobre um assunto tão importante que às vezes a gente até não se dá conta o quanto
ele pode influenciar na nossa renda, né? Algumas famílias, algumas pessoas querem fazer, pensam em investimento, acabam adquirindo um terreno. Eu vou adquirir um terreninho. Eu tenho um apartamento que está fechado. Tem pessoas que ficam muito tempo lutando para alugar ou vender e também não conseguem. O que isso pode impactar aí economicamente, financeiramente? Então, ter um terreno parado ou um apartamento fechado não é necessariamente renda, né? Exatamente, né? Não necessariamente tu ter um patrimônio, ele está rendendo alguma oportunidade para ti. Então, da mesma forma que muitas pessoas colocam o dinheiro embaixo do colchão, que nem antigamente, né? Ou que deixam o dinheiro parado, ele não está trabalhando para ti, ele não está investindo. Então, quando a gente fala de um imóvel, ele também se desvaloriza ao passo em que tu não dá manutenção para ele, né? Então, claro. Quando a gente fala, por exemplo, de um terreno ou até mesmo de uma construção existente dentro de um condomínio, tu vai estar pagando algumas taxas ali, né? Tu vai estar pagando IPTU, vai estar pagando taxas de condomínio, né? Eventualmente, pode ter alguns problemas de segurança em que tu precise agir de alguma forma para não perder aquele patrimônio. Então, existem várias estratégias e vários cuidados em que a gente pode ter para que o imóvel trabalhe por nós, né? Da mesma forma que dentro do mercado financeiro existem N estratégias, N aplicações possíveis para que te renda um recurso no final do mês, o imóvel também pode trabalhar por ti. Só que depende de estratégias corretas, né? Então, depende de estratégias e planejamentos para a gente fazer com que aquele terreno parado, aquele imóvel que não está alocado, que não está sendo vendido, né? Tentou. Tem gente que passa anos tentando vender um imóvel e não consegue. Como que a gente sabe, então, dessas estratégias? Como que a gente faz essas estratégias e esse planejamento, Bárbara? Primeiro passo, pode me ligar. Ótimo. Que a Bárbara justamente faz isso, né? Ela pega esse teu imóvel e vê o que ele tem de possibilidades, não é, Bárbara? Exatamente. Então, a gente precisa estudar não só o imóvel em si, mas onde ele está inserido. Então, a gente está falando de um terreno, a gente está falando de uma construção existente, onde que ele está localizado, o que a prefeitura permite que tu possa fazer naquela região. Mas até mais importante do que isso é o que hoje é uma demanda daquele entorno. Então, o que tu pode fazer ali que realmente gere interesse e que gere uma procura por aquele bem que tu tem a oferecer, né? Então, e a gente tem muitas possibilidades para isso. Quando tu fala de um terreno, por exemplo, a gente vai olhar mercado, a gente vai identificar o que comporta dentro daquela região. Muitas vezes, um terreno parado ali, quando um cliente vai oferecer, a solução mais óbvia é vou tentar vender direto. Mas está demorando, com esse terreno à venda há muito tempo e não sei o que fazer porque ele não está vendendo. Mas eu costumo perguntar, mas o que dá para fazer ali, né? Vocês sabem o que dá para fazer ali? Não, a gente nunca foi atrás. Então não tem nenhum estudo das possibilidades que aquele terreno naquela localização pode oferecer. Exatamente. E as pessoas não compram um imóvel por ser um chão de terra, né? As pessoas compram aquilo pensando no que pode se tornar. Então, seja num terreno, vai ser um condomínio, vai ser um prédio, vai ser um mall de lojas, vai ser um condomínio logístico, vai fazer um pavilhão. Não, a gente vai fazer um prédio comercial, não sei. Da mesma forma, até mesmo uma construção existente, né? Então, tem um apartamento lá que está parado, né? Tu quer alugar? Não, tu quer comprar para morar. Então, tudo isso é importante, porque as pessoas compram com um objetivo, né? Então, não é simplesmente, eu estou dentro de um apartamento, eu adquirir uma porção de terras. O que aquilo ali vai ser depois, né? O que aquilo ali pode representar para mim? O que aquilo ali pode se tornar? Quanto que eu posso ganhar com aquilo? Vai ser realmente um investimento ou vai ser uma satisfação pessoal de ter uma moradia, de tu realizar um sonho, de ter um sítio, enfim, né? N possibilidades.
E da mesma forma, a gente está falando até para quem está vendendo, mas para quem busca um imóvel assim, um terreno assim, é importante também ter esse estudo, né? Daqui a pouco quer investir num terreno para saber as possibilidades que existem, né? Que terreno que eu quero comprar para que daqui talvez um tempo eu for investir realmente no imóvel ali, mas o que ele vai estar rendendo dentro desse bairro? Tem algum projeto em vista? Eu acho que isso é importante também para quem quer adquirir. Exatamente. E hoje não existem só as modalidades tradicionais de venda e de locação, né? Hoje o mercado imobiliário ele é muito complexo, ele é muito variável e existem várias alternativas de formato de negócio que tu pode construir. Então hoje uma alternativa também que tem sido bem interessante são os contratos BTS, que são os Build to Suit, em que, por exemplo, o proprietário tem um terreno vazio e eu quero alugar aquele espaço para fazer, por exemplo, quero fazer uma loja, quero fazer um mall, quero fazer um condomínio logístico para distribuidoras, por exemplo. Então, eu faço um contrato de locação de longa temporada contigo, né, e a gente negocia de uma forma o valor do aluguel, em que eu durante o período de obra, por exemplo, eu não te pago nada, mas depois a gente vai escalonando ao longo desse período. Então, vamos dizer, um contrato de locação de 15, 20 anos, que ele vai subindo gradativamente e aí, encerrado o período, se o aluguel não for renovado, o patrimônio fica contigo. Imagina que pode ser um ótimo negócio também, né? Exato. E também, através desses estudos, eu conheço casos de pessoas que ficaram realmente milionárias por terem investido num terreno que, na época, não era valorizado, mas que a cidade se tornou muito valorizada e hoje ele vale milhões, né? E, então, essa visão é importante também, né? E isso que você falou essa não é uma parceria, né? Como tu trabalha conjuntamente, como que se chama que tu falou? Quando tu vai colocar o teu terreno e outra empresa coloca junto o contrato de Build to Suit, que é construído para servir. Para servir, perfeito. Isso é uma oportunidade também, né? Muito que precisa de muito estudo também. Bárbara, no quesito, eu não sei se esse meu imóvel vai valer daqui a um tempo. Eu tenho um imóvel em determinada área, eu não sei se isso aqui vai ser rentável daqui a um tempo. É melhor eu vender, é melhor eu ter. Isso tu dá essa orientação, como que se dá esse processo? Porque a gente vê hoje muitos até economistas falando, porque não vale a pena tu adquirir, vale a pena tu pagar aluguel. Mas daí esse mesmo economista adquire, né? Então hoje está muito nebulosa, algumas coisas assim estão nebulosas nesse sentido. Tu dá essa orientação também, como que tu faz? Tem um terreno, vale a pena eu investir? É melhor eu me desfazer dele neste momento do que esperar mais um tempo? Isso também dou suporte aos nossos clientes para construir junto mesmo e para passar a segurança, né, para o cliente em relação à decisão que ele vai tomar. A construção civil e o mercado imobiliário, eles caminham muito junto com a economia do país. Então, quando a economia do país está indo bem, a construção civil tende a ir melhor, né? E quando a gente acaba vivendo momentos mais difíceis, também dificulta para o mercado imobiliário, dá uma retraída. Mas tudo é uma questão de momento. A gente sabe que a gente vive em ciclos. Então, tem anos que são muito bons para compra, tem anos que são muito bons para venda. Então, esse ano, por exemplo, eu vejo ele como um ano muito bom para quem quer comprar um imóvel, porque a gente está vivendo num ano de Copa do Mundo, um ano de eleições, um ano em que abriu com a Selic ainda muito alta, mas que já está dando sinais de queda. Então, eu imagino que a gente esteja vivendo no momento em que a gente está em baixa e começando a subir. Então, nesse momento, o cliente, por exemplo, que tem a oportunidade de investir, de adquirir, ele consegue negociações muito boas, né? Ao mesmo tempo em que agora, virando, por exemplo, 2026 para 2027, em que já existe uma tendência de estabilização um pouco maior de cenário econômico, né, e até mesmo das movimentações das taxas de juros, a tendência é que com os bancos com mais apetite de liberação de crédito imobiliário, isso avance com as tratativas de compra, só que aí o preço dos imóveis tende a subir. Então, ficou mais fácil, então agora a gente sobe o preço. Claro. Né? Então,
tudo isso depende do momento. Então, hoje eu tenho atendido alguns clientes que me perguntam exatamente isso. Tenho um imóvel em tal localização, ele é maravilhoso, ele está assim, ele está de tal forma, o que tu acha? Eu acho que se tu tem pressa para vender, né, tu precisa desse dinheiro para agora. Não preciso, eu consigo esperar mais um pouco. Então, de repente, explora ele, né? Aproveita, coloca numa locação, né? Tenta tomar alguns cuidados com ele para que ele se mantenha íntegro. Então, às vezes as pessoas comentam, não estou conseguindo alugar um apartamento, vou ter que fazer uma reforma muito grande. E, às vezes, uma simples pintura com um ajuste de iluminação, uma manutenção de piso já dá uma outra estética para o imóvel. Uma valorizada, né? Já dá uma valorizada. O Airbnb, ele fez alguma mudança significativa nesse cenário todo? Com certeza, porque a gente mudou um pouco do cenário da locação tradicional, né? Então, na locação tradicional, o proprietário do apartamento ou do imóvel em si, ele tem uma certeza, né, de quanto que ele vai receber no final do mês. Então, o aluguel, por exemplo, é R$5.000 nessa região, mais o condomínio IPTU, é um valor fixo que ele vai estar recebendo. A partir do momento em que tu começa a trabalhar com o Airbnb, a gente trata da locação em short stay, que é a curta temporada, em que ela varia muito com o período, muito por uma regra de oferta e demanda, né? Então, semanas de eventos na cidade, a diária tende a subir, né? Agora, num dia de semana normal, ela já vai para um valor médio, né? E aí, a tua rentabilidade no final do mês, ela não vai ser certamente os 5, mas pode ser mais ou menos. É variável. Porque vai depender da ocupação, vai depender do valor de diária, vai depender se daqui a pouco foi um mês em que teve muitas movimentações na cidade e que aquele teu imóvel se tornou interessante. Mas a gente tem visto vários casos em que o short stay muitas vezes rende mais do que uma locação tradicional. Mas, claro, depende muito do produto, da localização, dos cuidados do imóvel, de quem está fazendo toda essa gestão. Porque tudo pode dar certo, tudo pode dar errado. Sim. Depende de quem que está cuidando daquilo ali, né? Claro. Tem outra prática aí que a gente está vendo bastante, que é dos estúdios, né? São apartamentos bem pequenos e que também prometem um aluguel a longo prazo com uma rentabilidade muito boa, né? Também é uma nova tendência? A gente tem visto muito disso, a cidade já está entregando vários, né? Já desde ali 2018, 2019, mais ou menos, começou a surgir esse movimento na cidade, com grandes incorporadoras desenvolvendo esse tipo de produto. E hoje acaba sendo uma tendência. Então, são produtos normalmente que têm um ticket mais baixo para o cenário em que a gente tem visto, por conta da metragem. Então, também é uma forma, né? Também é uma forma. Então, tem produtos que são super legais, com uma infraestrutura super completa, né? Em localizações super estratégicas, em que seja para o executivo, seja para uma pessoa que quer trabalhar, que pode trabalhar em home office, mas que quer ter experiências diferentes. Então, também é uma forma. Que maravilha! Então, deixamos o teu arroba aqui para quem quiser aí tirar mais informações, que tenha dúvidas, que queira realmente dar um destino para o seu imóvel, para o seu terreno. Conversar com a Bárbara aí, né, Bárbara? Que é um caminho bem importante de estudo, de planejamento para você ter rentabilidade com o seu imóvel. Ou na hora de comprar também, né? Porque é importante, devido ao que já falamos aqui, esse estudo. Bárbara, muito obrigada. Eu que agradeço, André, foi uma honra. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. E nós vamos agora para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o espaço que abriga 300 cães. É muita doação, amor e você pode contribuir com isso já já.
Estamos de volta. Um projeto para a construção de um instituto e hospital veterinário busca apoio. O local abriga cerca de 300 cães e precisa de melhorias urgentes na estrutura. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a médica veterinária Vivi Saldanha. Vivi, bom dia. Que prazer te receber novamente Eu te agradeço, de verdade pela oportunidade, sempre. Nossa, você sabe o quanto que a gente tem carinho por essa causa animal e o teu exemplo é maravilhoso, que tu faz pelos animais, né? Veio aqui no Inspire-se, contou desse projeto para a construção do Instituto e do Hospital Veterinário e como as coisas convergem, tudo quando a gente tem um propósito realmente, Um sonho, né? Como objetivo. que você tem um objetivo e a dedicação, as coisas realmente acontecem. Então, eu quero que você conte aqui a novidade, né? Que depois disso, dessa tua... Tu já atuava muito, mesmo não tendo o hospital ainda. Sim. E O espaço em si, né? espaço em si, tu era atuante, mas ainda veio uma novidade melhor para coroar tudo isso. Sim, em dezembro, eu estive aqui no final de dezembro, né? Eu vim aqui para falar que eu estava em busca de conseguir um local, para conseguir abrir o instituto que eu tanto quero, né? Com o hospital veterinário. E agora, graças a Deus, eu ganhei o local. Olha. Então, volto aqui, né? Depois de 3 meses, praticamente, falando que ganhei um local de uma protetora muito conhecida, de muito tempo, né? Ela já salvou inúmeras vidas, só que a idade chegou, com isso problemas de saúde, não é atuante assim internet para conseguir ajuda, né? E ela estava procurando há mais de um ano alguém que continuasse o legado dela, né? Continuasse ajudando os animais e que ficassem com os quase 300 cães que ela tem. A maioria idosos. E a última entrevista nossa foi falando a importância da adoção dos animais idosos, né? Exatamente. E hoje eu praticamente adotei quase 300 cães idosos, Olha né? só, e tu já tinha quantos? Eu tenho 32. A Vivi já tinha 32 cães. Só cães, né? A porquinha. Uma porcona. A porcona, Pink. a porquinha não tem nada, a porcona Pink. O que mais mesmo? Tem pato, tem gato, tem outros tudo. animais. E ela ganha agora mais 30 cães. E um espaço maravilhoso. 300. 300 cães. E um espaço maravilhoso, Isso, que era o que você precisava para iniciar, né? Não tinha condições para comprar um local, né? E essa senhora, que é a dona Eneida, muito conhecida na causa animal, ela adorou o meu projeto, sabe que vai ficar o local para ajudar os animais, né? E ela cedeu o espaço para mim e eu vou continuar cuidando dos animais dela. Tu vai se mudar para lá, então? Para funcionar, vou fazer o hospital, tudo lá. De início, a gente vai fazer uma clínica na casa que tem lá e depois a gente vai conseguindo fazer o tão famoso hospital. Mas com certeza, com a ajuda de todo mundo que está nos assistindo, porque é fundamental a ajuda das pessoas nesse momento, né? Agora vem a próxima etapa, que é a construção, então, da estrutura do hospital ali, né? Da clínica, primeiramente. O principal para mim não é nem a clínica agora de imediato, porque eu consigo fazer uma reforma na casa que tem para fazer uma clínica para esses animais que eu resgato na rua, né? Mas o que eu mais preciso agora é a construção dos canis. Lá são quase 300 cães, que eles ficam, a maioria, soltos, né? E os canis que tem lá são de 20 anos atrás. Então, tá caindo os pedaços mesmo. Agora vem o nosso inverno muito rigoroso, a maioria cães idosos, precisando de um lugar quentinho, né? Que deixe eles, né, no bem-estar. Então, é urgente, né? Porque a gente pensar 50 canis. Que época de chuva, de frio está chegando e você ainda tem que construir esses canis, é com urgência. Os animais já estão lá, são 300 animais. São 300 que precisam de uma estrutura boa, não tem como eu manter animais soltos no meio do... São 25 mil metros quadrados. O lugar é gigantesco, tem a opção de eu fazer o hospital, conseguir colocar mais de 2.000 cães, claro, sempre em busca de adoções. Mas enquanto eles não têm as adoções, umas famílias boas, eu preciso dar um bem-estar para esses animais. A gente sabe que esse número sempre vai acabar crescendo porque você faz resgate. Me chamam todo o tempo. E infelizmente não é uma situação que a gente vê que vai
melhorar de imediato. A cada né? 10 cães que eu resgato, com sorte eu consigo adoção para um. Porque a maioria são É muito vira-latas, pouco. pretinhos, Sim. idosos. Então, eles acabam ficando e eu quero dar esse fim de vida, né? Para esses Digno. animais dignos, né? Então, é canil que tem que fazer, são 50 canis. Poço, a água lá só vai até o final desse mês. Então, eu tenho que fazer poço. Não tem energia elétrica que vá até os canis antigos. Então, eu tenho que fazer tudo. Hidráulica, elétrica, tudo. Mas o terreno a gente já tem, né? E vai ficar para o resto da vida. Eu vou estar igual a dona Eneida, futuramente Claro. procurando alguém para deixar o hospital que tome conta, que continue, né? Pensando nos animais, não Claro. em si, né? Nos animais. Sem dúvida, é o que Mas- você faz, né, Vivi? Então, vamos pensar de formas das pessoas poderem ajudar. Quem está nos acompanhando de qualquer lugar desse país. É uma causa nobre. A Vivi aqui se doa realmente a todo momento para esses bichos. Agora vai precisar dessa estrutura. Então, o que a gente pode fazer para te ajudar? Ali no meu Instagram eu abri tudo que tu possa imaginar. Abri vaquinha, abri uma rifa que custa 10 centavos cada número. Então, não há desculpa, né? Tudo é... Além do mais, tudo vai ter extrato público vinculado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, é uma coisa bem transparente e honesta. É realmente o dinheiro que eu preciso para os cães, não é para mim ou para terceiros. É para os animais mesmo, onde as pessoas vão confirmar. E tem ali também apadrinhamento mensal. Tem tudo ali, tem os links na minha página do Instagram, onde quem quiser ajudar... Quer doar uma mão de obra, também é bem-vindo. Quer doar uma tinta, é muito bem-vindo. Por exemplo, eu vou precisar de máquinas de lavar. Tem uma máquina de lavar em casa que não está funcionando muito bem. Para mim, vai ser muito bom, muito útil, porque vão ser 300 cobertas lavadas. São 300 cães, eu preciso de 300 cobertas. Claro. Aí tem que lavar, não dá, né, de 2 em 2 dias. Então, tudo isso ajuda, né? Tudo que foi usado na enchente, hoje em dia, todo mundo sabe o que foi pedido nas enchentes, é isso que eu vou pedir agora, porque eu estou começando algo do zero. Exatamente, até cobertor. Tudo, né? cobertor. Tudo Eu quero vai fazer ajudar. campanhas em mercados. Quem tiver um comércio também que conheça o pessoal, fala, posso deixar uma caixinha aqui? Vai guardando, né? Vai juntando, As faz tampinhas uma também campanha. vão te ajudar, As Vivi? tampinhas, a dona Eneida, ela sempre sustentou os animais lá com as Com as tampinhas. tampinhas. Eu não vou ter como Tá. pagar funcionário para tampinha, pagar funcionário para... Então, as tampinhas eu não vou continuar. Mas a dona Eneida ainda continua, né? Porque eu pedi para a dona Eneida, né? Para ela ficar até eu conseguir juntar essa verba para a construção. Não tem como eu entrar lá hoje com os meus animais. Então, tu pode Não ajudar tem. desde 10 centavos até uma ajuda mensal, enfim, uma contribuição Qualquer mensal. coisa, Qualquer um coisa, apadrinhamento. algo que você tem em casa e que já não faça Uma tanta coberta com utilidade. bolinha que tem um furinho, para mim, Isso. é maravilhoso, entendeu? Isso. Eu sei que tu conseguiu um apoio bem especial ali. Consegui. Eu passo agora, né, os dias tentando falar com os famosos, literalmente. Eu preciso ter seguidores para conseguir mais ajudas, porque os seguidores que eu tenho, eles são os mesmos que me ajudam sempre, né? Então, eu preciso de pessoas novas para ajudar, né? Para conseguir ajuda. Então, através da Pink, do vídeo da Pink, o cantor Frank Aguiar olhou, adorou o vídeo da Pink, entrou em contato comigo, ali a gente começou a conversar e conversei com ele e falei, olha, tu não conseguiria doar algo seu, pessoal, para a gente fazer um leilão aqui pelos Reels? E ele, claro, querida, eu vou te dar um chapéu autografado, vamos fazer. Eu estou muito feliz, porque é um cantor que ajuda muito a causa animal, né? Exatamente. E ele tem muitos fãs, ele é uma pessoa maravilhosa, eu converso com ele pelo WhatsApp e tudo, ele é muito receptivo, está torcendo. Então, tudo ajuda, sabe? Ajuda. Então, Dá os parabéns para o Frank Aguiar, que tão importante, né? É uma doação de um chapéu, mas que vai fazer um significado tão grande, Isso. vai reverter e em benefícios para tantos animais. Então, que gesto bonito. E Vivi, agora até falando em cantores famosos, em famosos, né, em prol desta causa, o quanto é importante, lembrei de um cantor que eu tenho certeza que vai entrar nessa causa, que é o Zezé de Camargo, que tem um santuário na sua fazenda, ele resgata animais de rua, ele cuida desses animais lá, ele
adora cachorros. Ele é maravilhoso. É maravilhoso, eu tenho certeza que o Zezé vai se sensibilizar tentando, com essa né? causa e doar, ou seja, um chapéu, ou seja, um cinto, ou seja... Um instrumento, qualquer um coisa. instrumento Né? para ajudar nessa causa, porque Eu tenho nunca certeza peço disso. dinheiro para as pessoas, né? Eu nunca chego, oi, tu pode me ajudar com dinheiro? Não, mas eu sei o quanto eles são famosos, o quanto aquele item pessoal dele é de valor para alguém, né? Então, eu peço essa ajuda. Estou tentando conversar com o Zezé, mas não estou conseguindo. Vamos conseguir, tenho certeza disso. Vivi, tu faz um trabalho lindo, realmente transparente, que as pessoas podem confiar. É uma dedicação total a esses animais. Podem seguir, vamos fazer então algo para unir mais seguidores em prol dessa causa. Seguir a Vivi nas redes já é uma ajuda. Deixar um comentário, compartilhar os conteúdos dela, ajudar, seja com o que for, Qualquer com o coisa. que você puder. É pela causa animal. São esses bichinhos que não tem como pedir. E a todos gente tem os que fazer cães por eles. que eu resgato têm nomes de cantores ou de bandas. Então, isso vai trazer, né, uma conexão com as pessoas e vou conseguir adoção através disso, sabe? Certeza, certeza. Quero te dar os parabéns pelo teu trabalho. No que a gente puder contribuir aqui, conta com a gente. Da tá? próxima eu Estamos aqui volto pra falando, isso. consegui E o volta. hospital. Isso aí, isso Entendeu? aí. Então, cada vinda vai ser para comemorar Claro, uma conquista, com né? certeza. Então, parabéns Muito aí obrigada. por mais essa etapa vencida e vamos juntos aí em prol desses animais. Vai, já deu certo. Já deu. Obrigada, Eu tá? que agradeço. E quero agradecer você também por ter acompanhado o Inspire-se de hoje. Te peço de coração que contribua com a Vivi, entrando nas redes dela. Pode falar comigo ali no @AndréaDeVargas para sugerir pautas, convidados que você gostaria de ver por aqui. Eu te espero amanhã com mais um programa ao vivo às 10h30 da manhã, feito especialmente para você. Amanhã tem o TJ Mulher. E mais muitos outros conteúdos para você. Beijo, até lá!